Olá, eu me chamo Dilton Góes e esse é o nosso projeto Ai de mim, se não evangelizar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 9 de outubro de 2024, 27ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Dionísio, o apóstolo de Gália, século III. Gália é Europa antiga, né? São Dionísio, em origem ou italiana, era um jovem missionário enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar a antiga Gália do Norte, em meados dos anos 250, portanto, o século III. São Dionísio fundou a primeira comunidade católica em Lutécia, atual Paris, sendo eleito seu primeiro bispo. O sucesso de sua missão, porém, começou a incomodar os magos gauleses e os romanos fiéis ao imperador Valeriano, que perseguia duramente os cristãos. Os gauleses acusaram-no de bruxaria e práticas maléficas, e os romanos prenderam-no porque São Dionísio não reconhecia o imperador como um deus. Forçado a negar a fé em Jesus Cristo, coisa que ele não fez, preferiu a morte. Diz a tradição que ele foi decapitado e, momentos após a sua decapitação, ele mesmo pegou sua cabeça e deu alguns passos em direção ali onde eram sepultados todos os mártires da igreja. São Dionísio, o apóstolo de Gália, rogai por nós. Primeira leitura em Gálatas capítulo 2, de 2 a 14, onde nós vamos ver a preferência, né, preferencialmente para os pobres. Essa tendência da igreja se manifesta desde os Atos dos Apóstolos. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer que estivesse eu ocorrendo em vão ou tivesse corrido em vão. Veja a preocupação do apóstolo Paulo. Ele está pregando, antes de pregar, ele pede autorização dos apóstolos, principalmente de Cefas, de Pedro, e depois ele, pregando entusiasmado, ele retorna a Jerusalém com Barnabé, explica a situação toda aos apóstolos, volta novamente à origem da Igreja Católica Apostólica e vai procurar em Pedro o Papa da época para ver se ele estava fazendo correto. Por quê? Olha a preocupação dele. Porque vai que eu esteja correndo em vão ou estivesse fazendo alguma coisa fora, né, da doutrina. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também, como o Pedro foi confiado à evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-me as mãos, e a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim, ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. Quem que recomendou isso? A Paulo, exatamente Pedro, aquele que era o primeiro papa da igreja. O que nos recomendaram, quem recomendou a igreja, foi somente que nos lembrássemos dos pobres.
esta afirmativa tem a natureza da igreja, preferencialmente para os pobres. Mas, quando Cefas chegou em Antioquia, opus-me a ele, abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegasse alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a vontade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: Se tu que és judeu, vive como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, esse tipo de simulação não fazia parte do judeu genuíno, né? O judeu genuíno assume o que ele é. Então, ali, Paulo está chamando a atenção, não só de Pedro, mas de toda a igreja, que se nós pregamos uma coisa, temos que viver aquela coisa. Está certo, Paulo e Pedro também acolheu essa chamada de atenção que Paulo fez a ele, e toda a igreja ali teve oportunidade de corrigir o seu caminho e viver a preferência pelos pobres, viver a preferência pelos pagãos. Preferência, quero dizer, não que vai deixar outros de fora, não é isso não, mas é a característica da igreja, o perfil da igreja, é para buscar aqueles que são rejeitados, aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão distante do Senhor por algum motivo, né? Ou então abandonados pela natureza política, né? Pela forma com que se governa uma nação, um país. A igreja, século a século, ela vem ela vem suportando, ela vem dando com a sua caridade, com a sua extensão da caridade, todo o recurso para essa camada da população mais pobre. Não é à toa que a igreja é a maior instituição do mundo, em termos de hospitais, em termos de recolher os idosos, orfanatos. É a maior instituição do mundo em termos de preferencialmente assim dar assistência aos pobres. Salmo. O salmo de hoje é o Salmo 116. Ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai, pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Agora, esse salmo fala para toda a igreja: ide por todo mundo e a todos pregar o evangelho. É esta a missão dos apóstolos até os dias de hoje. Foi no início da igreja, como nós vimos com Paulo e Pedro, e agora nós estamos vendo até os dias de hoje. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Evangelho está em Lucas capítulo 11, de 1 a 4. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querem entender a missão da igreja? É só pegar esse evangelho de hoje. E entendendo que nesta oração do Pai Nosso, toda a igreja se constrói em favor do outro, em favor do irmão, em favor dos necessitados, em favor das almas perdidas. Pai, Pai, né? Santificado seja o seu nome. Cada missa
é para a santificação do nome do Pai, é para a santificação do nome de Jesus. Venha o teu reino sobre nós, né? Que o seu reino seja a missão evangélica da igreja. Dai-nos o pão de cada dia que precisamos. A igreja também nos oferece o pão eucarístico, mas também nos oferece a oportunidade de orarmos diante de Deus e pedirmos o pão de cada dia que precisamos, dinheiro para pagar as contas, recursos financeiros para sustentar a casa, né, para que Deus abençoe os nossos afazeres, nosso trabalho, quando compro, quando vendo, quando caso, quando dou em casamento, quando construo. Então, dar assim a igreja sempre presente na realidade de seus filhos e perdoa os nossos pecados. Olha o sacramento da confissão, olha a Eucaristia, olha como a igreja eh, vem sendo conduzida século a século. Agora nós estamos no século XXI. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Que grande sacramento, somente com a igreja, muito bem estruturado pelo nome do Senhor Jesus, que é capaz de ligar aqui na terra e ligar no céu, desligar aqui na terra um pecado e é desligado no céu. Que poder tem esta igreja pelo nome santo do Senhor Jesus. Então a oração do Pai Nosso não é uma oração simplesmente para ser orada, mas é para ser vivida dentro da igreja, com a igreja. Não nos deixeis cair em tentação. Então agora vamos orar por todos os padres, todos os papas, desde o início da igreja até os dias de hoje, principalmente pelo Papa Francisco. Não os deixeis cair em tentação, Senhor. Pelos bispos, cardeais, por todo o corpo da tua igreja, por todas as pastorais, movimentos, serviços, pelos leigos, por todas a comunidade que se dirige para a igreja, a eclésia, todos nós queremos agora estar inseridos nessa oração. Não nos deixeis cair em tentação, porque quando a igreja de Jesus Cristo cai em tentação, o reflexo é na família, o reflexo é na cultura dos filhos, né, das filhas, nos desvios de toda a comunidade. Se a igreja cair, cai tudo, como no dominó, vai caindo tudo em consequência. Por isso, oramos agora a Deus, pedindo em nome de Jesus, não deixeis a vossa igreja cair em tentação. Assim como Pedro caiu em tentação lá em Antioquia, mas ao lado dele estava Paulo, né? Falando, chamando a atenção de Pedro. Uai, não é assim, Pedro? Não é preferencialmente para os pobres, para os perseguidos? Como é que agora você não quer seguir com os pagãos porque chegaram alguns judeus? Vamos continuar, é a nossa missão. Então nós possamos ser esse espírito de Paulo, mantendo a nossa igreja firme, né, no direcionamento para resgate de almas deste mundo. Eu me chamo Dilton Góes e a reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudo das palavras, estudar as palavras que compõem a liturgia do dia. Eu quero te convidar a que você seja também assim como Paulo foi para a igreja, né, que você também possa agora participar, promovendo a sua igreja, anunciando, multiplicando esta pregação nas suas redes sociais, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, onde quer que você queira multiplicar essa pregação, multiplique para a honra e glória do nosso Senhor Jesus e para que a Santa Igreja cresça, né, na sua missão de resgatar almas. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.